Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de julho. Ministro Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal retome a investigação sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da corporação. Para o relator, não há necessidade de aguardar julgamento do STF sobre o formato do depoimento de Bolsonaro no inquérito para a realização das diligências que ainda estão pendentes. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai conferir também. Tribunal Superior Eleitoral rebate fake news sobre urna eletrônica divulgadas em redes sociais. CPI da pandemia. Ministra Rosa Weber mantém quebra de sigilo de 2 assessores do Ministério das Comunicações. Após decisão do STF, jovens com comorbidade entram em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que a Polícia Federal retome a investigação sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da corporação. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, com a prorrogação do inquérito por mais 90 dias e com a necessidade da realização de diligências ainda pendentes, não se justifica manter a investigação suspensa. Essa suspensão havia sido determinada em setembro do ano passado pelo ministro Marco Aurélio, que era o relator em exercício. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retomada imediata do inquérito, independentemente do julgamento do recurso, em que o presidente da República pede para que o depoimento dele seja por escrito e não presencial, como havia determinado o relator original, o ministro aposentado Celso de Mello. O julgamento desse recurso pelo plenário está previsto para o dia 29 de setembro. Só lembrando que esse inquérito ele foi aberto aqui no Supremo em abril do ano passado, depois de uma denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que denunciava a suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. William. Obrigado, Marta. E o Partido Sustentabilidade pediu hoje ao Supremo que multe o presidente Jair Bolsonaro em R$500 mil a cada nova declaração sobre supostas fraudes eleitorais sem que apresente provas delas. O partido já havia pedido à Corte que determinasse um prazo de 10 dias para que o presidente comprovasse as acusações contra o processo eleitoral brasileiro ou fosse impedido de se manifestar publicamente a respeito. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. O Tribunal Superior Eleitoral rebateu uma série de fake news contra a urna eletrônica divulgadas nas redes sociais. Ao todo foram desmentidas 18 afirmações feitas sem provas. As respostas do TSE foram postadas no Twitter e depois compiladas em links divulgados pela Secretaria de Comunicação do Tribunal. A Corte Eleitoral desmentiu vídeos e boatos que questionam a urna eletrônica. Um dos pontos rebatidos foi sobre uma planilha usada para dizer que o candidato Aécio Neves, do PSDB, venceu as eleições contra Dilma Rousseff, do PT, em 2014 e que, na apuração, os dois candidatos apareceram intercalados na liderança por mais de 200 minutos. Na resposta, o TSE afirmou que o documento oficial mostra a apuração minuto a minuto e que houve uma única mudança na colocação entre os candidatos. Em outro link, o TSE também rebateu vídeos que afirmam que, em 2018, alguns eleitores não conseguiram votar para presidente. Segundo o tribunal, fica claro que os eleitores tentam votar em um candidato ao cargo de presidente quando a tela da urna pede a votação para o cargo de governador. Dessa forma, a urna alertou que o voto seria nulo. O Tribunal Superior Eleitoral mantém um serviço constante para tirar dúvidas e desmentir fake news. Esse serviço pode ser acessado na página do TSE ou nas principais redes sociais. A Justiça Eleitoral se prepara para mais um fim de semana de votação. Eleitores de 9 cidades brasileiras voltam às urnas neste domingo para a escolha de novos prefeitos e vice-prefeitos nas eleições suplementares. Quem traz os detalhes é o repórter Guilherme Glória. Olá, boa noite a todos. Nós estamos falando direto do estado do Mato Grosso, que é um dos estados brasileiros onde acontecerá a eleição suplementar neste domingo.
Daqui a pouco, inclusive, eu detalho em qual município vai haver o teste de integridade. É por isso que a equipe do TSE está aqui para justamente acompanhar não apenas a votação, mas é claro que o teste de integridade também, nesse momento em que muitas pessoas têm maior interesse em conhecer mais sobre a segurança da urna, o teste de integridade se torna ainda mais importante. Vamos começar pelo estado do Ceará. Lá vai haver disputa em 3 municípios para a eleição suplementar. No município de Martinópole, James Bel, do Progressistas, e Júnior Fontinelli disputam a prefeitura, Júnior Fontinelli do PL. Já no município de Missão Velha, os eleitores vão escolher entre Doutor Lourim, do PDT, e Fitinha, do PT. Na cidade de Pedra Branca, os candidatos são Matheus Góes e Padre Antônio. Aqui no Mato Grosso, em Acorizal, vai haver o teste de integridade. Obviamente, como em todas as edições do teste de integridade, no mesmo dia da eleição, que é mais uma grande etapa, grande e importante etapa que demonstra a transparência, a auditoria e a segurança do processo eleitoral. A disputa na cidade de Acorizal é entre Bena Lemes, do DEM, e Diego Táxi, do PSD. Já o novo prefeito de Matupá, município aqui do Mato Grosso, vai ser entre Bruno Mena, do DEM, e Geraldo Gesoni, do PSB, além de Marinilde, do MDB. No município de Torixexel, aqui também no Mato Grosso, Jones Sagim, do PL, e Tiago Timo, do PSB, quem disputam a prefeitura. No estado de Minas Gerais também vai haver eleição suplementar. No município de Antônio Carlos vai ter disputa entre os candidatos Herbert, do PTC, e Marcelo Ribeiro, do PSDB, além de Precata, que é um candidato do DEM. Em Ibertioga, lá em Minas Gerais, o eleitorado vai escolher entre Juquinha, do PTB, e Ricardo, do Patriota. Também vai ter eleição nesse domingo para a Prefeitura de Boa Esperança, no Espírito Santo. Lá, Antônio José, do Republicanos, disputa com Cláudio Boafruta, do DEM, e Fernanda Milanese, do Solidariedade. Só lembrando que muitas pessoas às vezes se perguntam o porquê da necessidade da eleição suplementar. Quando um candidato é eleito e por alguma irregularidade seu mandato venha a ser cassado, aí a Justiça Eleitoral realiza novas eleições para que os eleitores possam escolher seus representantes. Em todas as ocasiões, os cargos em disputa são para prefeito e vice-prefeito. Voltamos ao estúdio. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilos telefônico e telemático de 2 assessores do Ministério das Comunicações. Eles são alvo da CPI da pandemia por suposta participação em gabinete paralelo no Ministério da Saúde. A Advocacia Geral da União entrou com os mandados de segurança em defesa dos assessores de projetos especiais e de conteúdo e gestão de canais do Ministério das Comunicações. No pedido contra a quebra de sigilo, a AGU argumenta que a medida só poderia ser tomada com decisão judicial. Mas, ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber explicou que a CPI também tem legitimidade para determinar a medida, já que o Senado tem regimento interno que assegura o acesso às informações de forma sigilosa, assim como a Justiça. Portanto, a ministra atendeu apenas parte do pedido de que os documentos sigilosos só devem ser analisados em sessão secreta com os senadores que integram a CPI. Ainda sobre o mesmo tema, a ministra Rosa Weber também negou liminarmente em mandado de segurança que o coronel da Reserva do Exército, Jorge da Silva de Vério, questionava as quebras de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dele pela CPI da pandemia. Ele é investigado por supostamente participar de reforma de prédios antigos no Rio de Janeiro sem licitação durante a gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Adolescentes a partir de 12 anos com deficiência, comorbidade ou privados de liberdade entraram para o grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, havia determinado ao Ministério da Saúde que avaliasse a necessidade de priorizar os jovens dessa faixa etária, especialmente os que estão no grupo de risco. A lei que altera o Plano Nacional de Vacinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União e também inclui no grupo prioritário gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidade, independentemente da idade dos lactentes.
E hoje a gente encerra nossa série de comentários sobre alguns dos processos que estão previstos para julgamento no plenário do STF nesse segundo semestre. A nossa consultora jurídica, Gisele Reis, destaca o julgamento sobre a lei da meia entrada e de inquérito do chamado quadrilhão do MDB no Senado. Para o mês de dezembro, eu trago 2 destaques que podem ser julgados pelo plenário do STF. O primeiro deles é a ação apresentada pelo Partido Popular Socialista envolvendo a lei que estabeleceu o benefício da meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens carentes. Um dos pontos questionados é sobre quem tem competência para a emissão da carteira de identificação estudantil. A legenda defende que o documento deve ser emitido por qualquer entidade estudantil, seja ela municipal ou estadual, sem a necessidade de prévia filiação às entidades de caráter nacional. Alega também que a obrigatoriedade da filiação caracteriza ofensa à liberdade de associação prevista na Constituição Federal. O relator é o ministro Dias Toffoli. Outro destaque é o inquérito que apura a atuação do chamado quadrilhão do PMDB no Senado, onde os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, juntamente com outros ex-senadores, são investigados por receberem valores indevidos e gerar prejuízo aos cofres da Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato. Os ministros devem decidir se recebem a denúncia pelo suposto crime de associação criminosa oferecida pelo Ministério Público Federal contra os envolvidos. Caso isso aconteça, os investigados assumem a posição de réus na ação penal. De acordo com a acusação, os integrantes do grupo faziam parte do núcleo político da alegada associação, da mesma agremiação política e da mesma Casa Legislativa. A relatoria deste caso é do ministro Edson Fachin. E na próxima segunda-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal realiza a sessão extraordinária de julgamento, marcando a reabertura dos trabalhos do segundo semestre na Corte. Na pauta estão processos sobre questões trabalhistas que discutem se cláusulas normativas de acordos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho ou se somente podem ser modificados ou suprimidos por meio de novo acordo ou convenção coletiva. Também sobre direito do trabalho está pautado um recurso com repercussão geral reconhecida que aborda a validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição. A sessão tem transmissão ao vivo a partir de 3 horas da tarde pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E veja a seguir, STJ decide que acusado de integrar milícia de Rio das Pedras e Muzema, no Rio de Janeiro, continua em prisão preventiva. Voltamos já. Um dia único, histórico. Dia 5 de outubro de 1988, a Carta Cidadã tornava-se o principal símbolo de redemocratização do nosso país. A Justiça de São Paulo determinou na noite desta quinta-feira o retorno do ex-médico Roger Abdelmaci ao regime fechado. A decisão atendeu a pedido da Promotoria de Justiça de Taubaté. O ex-médico estava em prisão domiciliar desde maio deste ano, após a Justiça ter considerado que o estado de saúde dele exigia cuidados extras que não poderiam ser atendidos no hospital penitenciário, onde ele cumpria a pena. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a promotoria entendeu que o estado de saúde de Abdelmaci não deveria autorizar a concessão do benefício, uma vez que os peritos do Centro de Apoio à Execução atestaram que o ex-médico estava em plenas condições físicas de cumprir a pena na unidade prisional. A decisão é da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acatou o pedido do promotor Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Matos. Abdelmaci foi condenado a mais de 173 anos de prisão por dezenas de estupros a pacientes. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de acusados de integrar milícia de Rio das Pedras e Muzema, no Rio de Janeiro.
O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liberdade para Fábio Campelo Lima, acusado de integrar uma milícia que atua nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em março de 2019, durante uma operação deflagrada para investigar uma organização criminosa armada nas duas comunidades, com atuação na venda e locação ilegais de imóveis, agiotagem, extorsão de moradores e exploração monopolizada de vários serviços. O grupo estaria envolvido ainda com falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e até homicídios. Fábio Campelo é apontado como um dos contadores do grupo. A defesa impetrou habeas corpus para que ele aguardasse o julgamento em liberdade, mas o pedido foi rejeitado em primeira e segunda instâncias. O mesmo pedido foi feito ao STJ, onde o vice-presidente da corte afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a prisão preventiva, está devidamente fundamentada e não há flagrante ilegalidade a ser reparada. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, o ministro Jorge Mussi explicou ainda que a medida liminar se confunde com o pedido principal do habeas corpus e, por isso, deve ser analisada mais profundamente pela 5ª turma do STJ. E o vice-presidente do STJ também decidiu que um empresário investigado por estelionato na venda de imóveis em Belém não poderá sair da comarca. No exercício da presidência, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido da defesa para que fossem revogadas as medidas cautelares impostas a um empresário investigado por estelionato em Belém. Ele é acusado de vender imóveis em construção que nunca foram entregues aos compradores. Uma associação de moradores apresentou notícia-crime alegando que diversas pessoas foram enganadas e perderam grandes quantias em dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo liderado pelo empresário teria criado várias empresas de construção civil e iludido consumidores com a falsa promessa de entrega de imóveis. Ele é investigado por associação criminosa, estelionato, apropriação indébita e crime contra a economia popular. O juízo da primeira vara penal dos inquéritos policiais de Belém decretou medidas cautelares em dezembro de 2018, proibindo o empresário de se ausentar da comarca e do país sem autorização prévia. No recurso em habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu liminar para revogar as cautelares, alegando excesso de prazo das medidas sem que o empresário tenha sido indiciado ou denunciado pelos fatos apontados como criminosos. Ao analisar o pedido, o ministro Jorge Mussi destacou trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que rejeitou o pedido de revogação das medidas cautelares. Segundo a Corte Estadual, as peculiaridades do caso e a pandemia da Covid-19 dificultaram a conclusão das investigações, o que justifica a manutenção prolongada das medidas. Para o ministro, não há flagrante ilegalidade no acórdão que autorize a interferência do STJ nesse momento processual. O recurso ainda será julgado pela 6ª turma, mas não tem data marcada. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça realizou audiência pública sobre as melhores práticas para assegurar eficiência e qualidade na prestação de serviços de segurança privada. A audiência pública foi transmitida pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. O debate foi conduzido pelo conselheiro Mário Guerreiro. Especialistas, entidades e membros da sociedade participaram das discussões sobre as melhores práticas para garantir a eficiência e a qualidade na prestação do serviço de segurança privada. O Ministério Público alertou sobre os riscos da falta de regulamentação da atividade. Muito comum, inclusive demandas na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, as constatações de respeito aos limites diário e semanal da jornada de trabalho, a falta de concessão de intervalos que são essenciais numa atividade em que o cansaço e o sono são elementos que aumentam exponencialmente o risco de acidentes e de incidentes. Uma das motivações da audiência pública foi a repercussão da morte de João Alberto Silveira Freitas em novembro do ano passado. O homem morreu depois de ser espancado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre. Segundo a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, o setor de segurança privada tem hoje mais de 1 milhão de trabalhadores. No último levantamento realizado pelo grupo, 30% dos empregados disseram que a manutenção dos armamentos utilizados era ruim e 27% alegaram problemas com o colete à prova de balas.
Todas as sugestões apresentadas na audiência pública vão fazer parte de um relatório que vai ser encaminhado ao Observatório dos Direitos Humanos, coordenado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux. O Centro de Pesquisas Judiciais, dirigido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, lançou uma plataforma para hospedar o maior acervo de dados sobre a magistratura brasileira. Os estudos produzidos pelo Centro de Pesquisas Judiciais, que é um órgão social permanente da Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a direção do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, agora estão disponíveis pelo site cpj.amb.com.br. O objetivo é dar acesso à comunidade jurídica sobre a produção acadêmica da AMB. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, o site do CPJ tem a proposta de abrir um diálogo com a sociedade sobre os assuntos mais importantes do judiciário. A nova plataforma contempla layout moderno e recursos que garantem fácil navegação, além de atender pessoas com deficiência visual e surdas. No site é possível conhecer os estudos desenvolvidos desde 1996 até as últimas pesquisas coordenadas pelo órgão. E no próximo bloco, na reportagem especial desta semana sobre os 130 anos do STF na Era da República, você vai ver iniciativas que ampliaram a transparência da justiça brasileira, como a inauguração da Rádio Justiça. Em instantes. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. E hoje é dia de reportagem especial sobre os 130 anos do STF na Era da República. Você vai ver agora iniciativas que ampliaram ainda mais a transparência da justiça brasileira. A inauguração da Rádio Justiça é uma delas. E com o desenvolvimento da tecnologia, o Supremo também entrou nas redes sociais. Foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial no YouTube. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça está no ar há mais de 17 anos, levando aos 4 cantos do país informações sobre o Poder Judiciário. Além dos jornais, a rádio também tem programas sobre educação, cultura, cidadania e prestação de serviço. Os estúdios estão localizados no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Olá, muito boa tarde. Eu sou Sérgio Duarte e está começando agora o Jornal da Justiça, segunda edição. Eu sigo com você até a 1h, trazendo as principais notícias das últimas horas do Poder Judiciário brasileiro. Um dos responsáveis por colocar a rádio no ar em maio de 2004 foi o jornalista e hoje apresentador do programa Justiça na Tarde, Walter Lima. As pessoas antigamente elas tinham medo quando o assunto era justiça, quando o assunto era polícia. As pessoas tinham realmente muito medo. Então, com a chegada da Rádio Justiça e também da TV Justiça, essa desmistificação ela foi por terra, ou seja, então hoje as pessoas sabem qual é o verdadeiro papel da justiça, de que forma a justiça trabalha. A criação da rádio foi mais uma iniciativa para dar transparência às decisões do Poder Judiciário e, assim, aproximar o cidadão. A Rádio Justiça, ela tem um alcance maior no sentido de que ela acaba por permitir que as informações relacionadas ao Supremo e ao próprio sistema de justiça alcance os públicos mais distantes. Das ondas do rádio para a internet. No ano em que completa 130 anos, o Supremo Tribunal Federal está praticamente em todas as redes sociais, levando informação para a sociedade. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e agora até no TikTok. A
A rede social, ela está presente, é uma ferramenta super importante, né, já há alguns anos para todas as empresas e também para as instituições públicas. Então a gente tem visto cada vez mais os tribunais, não só o STF, né, mas todo mundo se engajando nisso. E a resposta do público é muito bacana. É uma forma da gente estreitar esse laço, da gente passar a nossa mensagem de uma forma menos burocrática, de uma forma mais fluida e que a pessoa consiga ter alguma conexão com aquele conteúdo que a gente transmite. E conteúdo para as redes sociais é o que não falta. O STF foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial no YouTube. A conta foi aberta em 2005 e tem quase 400 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações. Lá, o usuário pode assistir aos vídeos das sessões plenárias, das turmas e eventos. Na plataforma também são transmitidos em tempo real os julgamentos colegiados e audiências públicas. Já o Twitter, com 2 milhões de seguidores, existe desde 2009. No ano passado, foram criadas as contas no Facebook, que hoje tem 10 mil seguidores, e no Instagram, com mais de 93 mil seguidores. E agora, em julho, chegou o TikTok. É através das redes sociais, que nesse momento desafiador da história da humanidade, que a Corte se posiciona. Então, as redes sociais, sim, acredito, elas fazem parte do cotidiano da Corte e no período da pandemia elas foram potencializadas para o bem, porque elas tornaram a comunicação mais eficiente, alcançando de forma específica os estratos sociais e os mais diversos públicos. Mais do que ferramentas de interação, as redes sociais são também um espaço a mais para a prestação de contas das atividades do Judiciário. O magistrado, ele é um prestador de serviço público e sua legitimidade frente à sociedade se perfaz no momento em que ele aproxima o judiciário do jurisdicionado por meio de atos que enalteçam o bem comum e que reflitam uma efetiva transformação social, fortalecendo assim a confiança do cidadão. Se uma notícia que foi divulgada nas redes sociais, ela é verdadeira ou ela é falsa, é um trabalho de responsabilidade da Corte. Quando a Corte ela se pronuncia se uma determinada notícia relacionada à Suprema Corte, ela tem veracidade ou não tem, também é uma forma de compromisso com a sociedade, uma forma de responsabilidade. Presta-se contas neste caso. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.